Certo dia, Jesus estava orando em um determinado lugar. Tendo terminado de orar, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou aos discípulos dele. Eles veem Jesus orando, eles veem o exemplo de Jesus, eles veem a vida de oração de Jesus, e depois que Jesus conclui esse tempo de oração, eles vêm para Jesus e dizem: Senhor, nos ensina a fazer esse negócio que você faz, nos ensina a orar do jeito correto, do jeito certo, de um jeito vivo, de um jeito que faz diferença. A gente vê algo em você que a gente também quer aprender, nos ensina a orar. E se eles estão dizendo: Senhor, nos ensina a orar, então eu entendo que nós temos coisas que nós podemos aprender sobre oração. Esses eram seguidores de Jesus, eram bons judeus, homens que não eram alheios a uma vida de oração ou ao hábito de oração, mas eles dizem: cara, tem coisas que a gente precisa aprender. Jesus, nós estamos vendo coisas em você que nós precisamos aprender, então nos ensina, como João também ensinou os seus discípulos. E não há texto melhor para a gente aprender com Jesus sobre oração do que o texto onde ele então ensina os seus discípulos. A oração do Pai Nosso é a resposta de Jesus para os seus discípulos, é: nos ensina a orar. Eles: beleza, vou ensinar, está aqui um padrão para você, está aqui uma oração para você, que é a oração que a gente conhece como oração do Pai Nosso. Nós vamos agora para Mateus capítulo 6, se você tem uma Bíblia, pode abrir lá, Mateus capítulo 6, a partir do versículo 9, nós vamos olhar 3 lições simples e 3 lições práticas para transformar a nossa vida de oração. 3 lições simples e práticas para transformar a nossa vida de oração, porque nós estamos num grupo hoje de homens, e quantos de vocês sabem que a gente homem tem que ser simples, tem que ser prático, né? Não enrola muito, não dá muita teologia, não dá muita voltinha não, seja simples, seja prático, e eu espero que a gente consiga fazer exatamente isso hoje. Mateus capítulo 6, versículo 9, nós lemos o seguinte, vamos ler e vamos extraindo os princípios à medida que a gente caminhar. Jesus diz: vocês então, quer aprender a orar? Beleza, ore assim, ore assim. Aqui Jesus ensinando sobre oração, ele diz: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Lembrando que essa oração de Jesus é uma resposta ao pedido: nos ensina a orar. Eu quero extrair já desse começo dessa oração o primeiro princípio para nós nessa manhã. Primeiro princípio que Jesus, eu creio que está implícito nesse texto. Primeira coisa, que nós devemos orar sempre com a glória de Deus em mente. Note que ele diz: santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. A abertura da oração modelo de Jesus, o começo de tudo é foco em Deus, foco na glória de Deus, foco no nome de Deus, foco no reino de Deus, foco no mover de Deus, foco na vontade de Deus. Esse é o princípio de abertura. Esse é o primeiro princípio que a gente extrai. Eu acho que um dos maiores problemas da nossa vida de oração, e eu incluo a minha nisso, é que muitas vezes nossas orações são rasas no sentido de que a gente ora sobre a minha saúde, a minha necessidade, a minha boa noite de sono, o meu cuidado, o meu reino, a minha família, a minha empresa. E não é que isso é errado, não é errado, mas talvez porque a gente está focando muito em nós mesmos, a gente não vive o dinamismo da oração de alguém que entende esse primeiro princípio que nós já olhamos aqui. Quando a gente ora sobre a nossa vida, e já na primeira frase a gente entende, na primeira frase de Jesus dessa oração, nós já entendemos que já começamos errado. Muitas vezes, eu e talvez você também, já começamos errado. Senhor, abençoa minha casa, abençoa minha família, abençoa minha saúde, abençoa minha conta bancária, abençoa meu carro, abençoa, né? E a gente começa já errado. Esse modelo que Jesus nos dá, ele diz: cara, comece a sua vida de oração se preocupando primeiro com o reino de Deus e a glória de Deus, em nome de Deus. Primeiro. Esse é o fundamento, esse é o princípio. Antes de pedir qualquer coisa para mim, eu peço para que Deus seja glorificado, para que o nome de Deus seja santificado, ou seja, que pessoas possam entender cada vez mais quem é Deus através da minha vida, da minha família, da minha empresa, da minha igreja e assim por diante. Eu creio que Jesus coloca isso no começo da oração, modelo dele já, porque aqui ele já mata
de cara todo tipo de oração egoísta que brota no nosso coração. Ele já começa dando uma nivelada para a gente. Quando o meu primeiro pedido é: Deus, que o Senhor seja glorificado através da minha vida e daquilo que o Senhor tem me dado, eu abro um caminho para uma vida de oração muito mais profunda. Sabe a diferença entre dizer: Deus abençoa a minha família, e Deus seja glorificado através da minha família? Você entende que já muda o nível? Deus abençoa a minha empresa, show de bola, nada de errado. Estou dizendo que Deus não gosta disso, que Deus não ouve, nada disso, mas Deus, que o teu nome seja glorificado através da minha empresa. É diferente, não é? Já muda um pouco. Estamos orando pela empresa ainda, mas com um foco diferente. Jesus continua a oração dele dizendo o seguinte, versículo 10: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Um dos maiores motivos de frustração, eu acho, para nós na oração, é que a gente chega com a receita do bolo pronta para Deus. Sou só eu que faço isso, ou você também chega assim: Deus, tem aquela situação na minha empresa, daquele cara que preciso vender aquele negócio, daquele jeito, naquele preço, nessa data. Deus vai lá e faz, com aquele cliente, naquela data, naquele preço, aquele produto. A gente traz a receita do bolo pronta para Deus, fala: Deus, só executa aqui o meu plano. Sou só eu que faço isso? Ou tem mais alguém? Se alguém pudesse levantar a mão, me ajudaria muito. Obrigado. Aos poucos, irmãos, os outros não têm problema com oração. Então, o resto da pregação é só para quem tem problema igual eu, tá? Vocês podem, olhar o resultado do jogo de futebol, fica à vontade, tá? Gente, às vezes eu chego com a receita do bolo pronta. Ô Deus, eu já sei a solução, eu já olhei todas as respostas. Cara, se o Senhor só fizer o que eu falar para o Senhor fazer, tudo é resolvido. Então faz logo esse negócio. E nisso às vezes a gente se frustra. Nisso às vezes a gente vive uma vida de oração muito abaixo daquilo que Deus deseja. Chegamos com a receita do bolo pronto, tipo assim, tipo aquele cara que fala assim: Deus, Senhor, o Senhor sabe da minha luta, então Deus, em nome de Jesus, muda minha esposa, Senhor, muda minha esposa, faz ela entender o que está tão claro para mim, Senhor. Só ela que não entende. Não que eu faça essas orações, mas tem um amigo meu, entendeu? Tem um amigo meu que ora assim. Eu falo para ele: está errado, cara, não ora assim, mas ele continua orando assim, entendeu? E se a gente orasse assim: Deus, que o teu nome seja glorificado no meu casamento? Ei, já muda, né? Já muda. Aí sim, tem algumas coisas que a minha esposa, a sua esposa precisa mudar, mas aí eu também me boto na jogada, entendo que tem algumas coisas que eu também preciso mudar. Já é outro tipo de oração. Outro exemplo: Deus, me dá aquele emprego, eu preciso daquele emprego naquela empresa, eu preciso que comece dia 1º de abril, Senhor. 1º de abril. Em vez de a gente orar: a Deus, que o seu nome seja glorificado através da minha vida, e que seja feita a tua vontade, que os seus planos se cumpram na minha vida, em nome de Jesus, sejam eles quais forem. É diferente, é outro nível. A maioria de nós tem frustração porque a gente traz a receita do bolo pronta para Deus, e às vezes a gente não vê Deus responder do nosso jeito, e a gente se frustra, a gente acha que não funcionou. Mas Deus está preocupado com a sua glória. Ele vai trazer mais glória para o nome dele, e talvez a glória do nome dele precisa da minha transformação, não da minha esposa. Talvez a glória do nome dele precisa que aquele emprego não saia, que eu dependa mais dele, que eu rale um pouquinho, que eu me humilhe um pouquinho, que eu perceba que eu preciso da ajuda de outras pessoas, que eu não sou o super-homem. E assim Deus vai sendo glorificado, apesar da nossa receita não ser cumprida. Quem está entendendo o que eu estou dizendo até agora? Não sei se você já descobriu isso, mas a oração, a prática da oração é muito mais para nós do que é para Deus. Você já descobriu isso? A prática da oração é muito mais para mim e para você do que para Deus. Inclusive, a Bíblia diz uma coisinha assim que aí confunde a gente fica bugado. Os teólogos de plantão bugam. Que Deus já sabe o que a gente precisa antes que a gente fale. Então para que orar, pastor? Aí a turma buga, aí escreve livro dessa grossura para explicar como que ele já sabe, mas eu preciso orar. E a gente buga, a gente se perde, entra num monte de coisa de teologia. Não que teologia seja ruim, mas às vezes a gente faz mais teologia do que a prática. Queridos, oração é mais para a gente do que para Deus.
Quando nós oramos como Jesus ensinou a gente a orar nessa primeira parte, nós somos lembrados do que importa: a vontade de Deus, o reino de Deus, o nome de Deus, o plano de Deus sendo cumprido na minha vida e na sua vida. A oração não é tanto para mudar Deus, a oração é para mudar a gente. Você entendeu? E aí a gente quer: Deus, muda minha esposa. E aí Jesus diz: não, quando você for orar, faz assim, ó. Para. Quando você for orar, faz assim, ó. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a mim, minha família, meu casamento, teu reino. Lá na minha empresa, seja feita a tua vontade, aqui na terra como ela é feita no céu. E aí o que acontece? A gente descobre que nessa frase de abertura da oração, modelo de Jesus já está mudando as nossas prioridades no nosso coração. Porque eu começo orando: Deus, faz a minha vontade, Deus, faz do meu jeito, Deus, faz agora, Deus, faz desse jeito. E Deus diz: não, começa, inverte tudo, vira de cabeça para baixo, inverte tudo, começa focando em Deus. E se você viver essa prática de oração com esse princípio aqui, você vai ser mudado no seu quarto de oração. Quantos aqui já tiveram a experiência de você entrar num tempo de oração com a tua lista, a tua receita do bolo está pronta, e você vai lá, você vai pedir para Deus, e aí você começa na presença de Deus a se derramar, e Deus começa a te constranger, e quando você sai do quarto de oração, você não teve nem coragem de orar a tua listinha de oração. Porque quando você teve um encontro com a presença de Deus, você fala: Deus, esquece essa listinha, eu estou até com vergonha dela, finge que eu não escrevi isso aqui, porque eu estava com a cabeça em outro lugar, eu estava pensando na minha vida, na minha preocupação, e eu tive um encontro com a presença gloriosa de Deus, e eu descobri no secreto que o que importa é o teu nome, é o teu reino, é que o seu nome seja santificado e glorificado através da minha vida, e a minha listinha, que era tão importante, já não se torna mais importante. Quem está entendendo? Só diz para mim assim: amém, estou entendendo, pastor, glória a Deus. Versículo 10: venha teu reino, seja feita a tua vontade. Eu garanto que se a gente orar desse jeito, nós vamos ter muito mais respostas à nossa oração, se a gente orar desse jeito. Então, a primeira lição que Jesus nos ensina através do Pai Nosso: devemos orar principalmente com a glória de Deus, com valores eternos em mente. Segunda lição que a gente aprende é a lição da dependência. Olha o versículo 11 comigo, na continuação desse texto que você tão bem conhece. A dependência a gente vê no versículo 11: dá-nos hoje o pão de cada dia, e perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Aqui está uma chave da oração: a dependência. É um segundo princípio para a gente viver uma vida de oração dinâmica e viva. Enquanto eu penso em viver a minha vida sem a ajuda de Deus, eu vou ter dificuldade de orar de verdade. Afinal, eu não preciso da ajuda de Deus, eu dou conta, pastor. E já que Ele já sabe que eu preciso antes de eu falar, daí que eu não preciso orar mesmo. E eu, enquanto eu não entender que eu vivo uma vida de dependência de Deus, eu não vou conseguir desenvolver a minha vida de oração. Agora, você quer ver alguém orar de verdade? É quando puxam o nosso tapete, quando o teto cai, quando a casa cai, quando pega fogo no parquinho. Aí o cara ora de verdade, né? Aí o cara chega e fala: Senhor, se não for o Senhor agora na minha vida, na minha casa, na minha família, no meu casamento, na minha igreja, na minha empresa, se o Senhor não vier com uma intervenção divina, não tem solução. Deus, tem misericórdia de mim, Deus me ajuda, Deus me direciona, Deus me muda. E a gente começa a orar de verdade, porque nós estamos passando por um momento de dificuldade. A dependência é uma chave para a oração dinâmica. Entender que nós somos dependentes. O problema é que nós somos dependentes, só que às vezes a gente acha que não. Como o saldo bancário está bacana, família está ok, saúde está em cima, empresa, né, só subindo. Então, Deus, abençoa meu sono, né? Deus, estou com uma unha encravada aqui que está incomodando, então tira essa unha encravada. Mas a vida de oração é a vida de unha encravada. E aí às vezes a vida nos dá uma rasteira e a gente descobre: Deus, eu sou dependente do Senhor, se o Senhor não mover, não tem saída para mim. Tem uma frase maravilhosa, um general do exército americano, muitos anos atrás eu ouvi falar isso. Tem uma frase que é uma frase conhecida no exército americano, diz assim: não tem ateu na trincheira. Não tem ateu na trincheira. Inclusive, não sei se você sabe disso, mas no exército americano, quando você se alista, você vai para a guerra, você ganha lá sua mochila, teu negócio, todo o equipamento, e junto vai uma Bíblia.
com a capa camuflada. Sabe por quê? O que eles descobriram? O cara fala: eu sou ateu, não acredito em nada disso aí, invenção do homem, entra na trincheira e começa a explodir bomba. O cara ora para tudo poder Deus, amigo. Não tem ateu na trincheira. Eu não acredito nisso, a construção humana, que não sei o que a história, papai, Deus do céu, me ajuda, né? O que é isso? É um reconhecimento. O cara acordou que, cara, se não tiver uma intervenção de Deus, ele vai morrer hoje ainda. E gera em nós um sentimento, ou a gente se dá conta da nossa dependência. E a gente começa a orar de verdade a nossa vida como cristãos quando a gente se dá conta do seguinte: Deus, eu não dou conta sozinho. Deus, eu não dou conta sozinho. Então eu não estou orando porque diz que crente tem que orar. Eu não estou orando porque diz que é bom. Eu não estou orando porque lá na conferência falaram que tem que orar. Eu estou orando porque eu tenho reconhecimento. Eu sozinho não dou conta da vida e das demandas, e eu preciso da ajuda de Deus. Quando eu descubro que eu não dou conta, a gente ora de forma diferente. Aí a gente começa a orar de verdade. Quando a gente descobre que não damos conta. Você já entendeu que você não dá conta da vida sozinho sem Deus? Ou você ainda acha que não, oração é só assim, quando for bem complicado, daí a gente ora. Mas fora isso, eu mato no peito, eu resolvo, e assim por diante. Alguém disse uma frase muito interessante, ouça aí comigo essa frase, diz assim: a oração não é uma montanha que nós temos que subir. Nossa, que coisa difícil, pesarosa, eu preciso subir essa montanha. A oração não é uma montanha que nós temos que subir, é um trono do qual nós precisamos descer. Vou deixar você pensar um pouquinho, depois eu vou explicar. A oração não é uma montanha que a gente precisa descer, subir. Nossa, que coisa pesarosa, que difícil, nossa, que labor, ai pastor, coisa chata. É um trono do qual eu preciso descer, porque na verdade as nossas orações normalmente é sobre eu, mim, meu reino, minha vontade, meu nome, né? E a gente precisa descer do trono da oração para a gente poder entronizar a Deus no trono da nossa oração e começar a viver uma vida de oração verdadeira. E nos ensina a respeito de dependência, que eu acho muito interessante o que ele faz aqui nesse texto. Na lição de dependência, na frase que eu estou usando para ligar com esse tema de dependência, ele faz uma coisa muito interessante. Ele nos ensina a pedir com dependência o pão de cada dia. Eu quero que você pense comigo. Pão é a coisa mais básica, simples, barata, primária que existe, né? Cara, se você precisa de alimento, pão é uma das coisas mais simples, mais básicas, mais baratas que você pode imaginar. É uma coisa simples. E aqui eu aprendo uma coisa, que às vezes a gente acha, principalmente como homens, eu não vou nem orar sobre isso, que é uma coisa tão pequena, que eu não quero incomodar a Deus. Ele diz, cara, pede pelo pão. Não é nem nada mais chique, nem nada mais caro, nem nada mais complicado. Cara, pede pelo pão, uma coisa pequena, uma coisa corriqueira. Mas ele diz, peça pelas coisas simples também. Se é importante para você, é importante para Deus. Mas aí ele joga um outro extremo. Ele diz que perdoa os nossos pecados, assim como a gente perdoa aqueles que nos perdoam e que nos magoam. Você entende a justa posição que ele faz? Deus, eu peço pelo pão, que é simples. Se você pedir hoje no Brasil pão para qualquer pessoa, a pessoa vai te dar pão, não vai te cobrar, né? Simples, barato, corriqueiro. Ele diz, e Deus, eu também dependo do Senhor por uma outra coisa: o perdão. E o perdão não é simples, perdão não é barato, perdão não é corriqueiro, perdão é sobrenatural. O perdão de Deus pelos meus e os seus pecados é algo sobrenatural. Então, de um extremo de simplicidade para um extremo de necessidade, eu acho que ele está nos ensinando algumas coisas. Devemos depender de Deus em tudo, inclusive no pão de cada dia. E nós devemos também orar sobre coisas grandes e sobre coisas pequenas, sobre o pão e sobre o perdão, sobre aquilo que qualquer pessoa me daria se eu pedisse, e sobre aquilo que só Deus pode me dar. Vocês estão entendendo? Oração é dependência para as coisas pequenas, e oração é dependência para as coisas grandes. Alguém disse uma vez, se o problema é grande o suficiente para te preocupar, ele é grande o suficiente para você orar. Se o problema é grande o suficiente para te preocupar, ele é grande o suficiente para você poder orar. E a terceira e última lição que a gente aprende aqui é a lição da honestidade, na continuação do texto. Então nós já aprendemos sobre visão de reino e valores eternos, nós aprendemos já sobre dependência,
E agora sobre honestidade no versículo 13, ele diz assim: e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Aqui eu vejo um exemplo de honestidade, Jesus nos ensinando. Quando você for orar, ora sim, ora oração honesta. Sabe por quê? No meio de igreja nós temos uma tendência de fazer assim: nós vamos fazer uma oração agora, o André espiritual vai orar. Senhor Jesus, nesse tremendo, louvável, inflamável dia, diante da tua presença cabriocrática, inoxidável, estamos nós aqui. E aí o cara que estava conversando contigo, cadê o pastor André? O que fizeram com ele? O cara, sabe, começou a fazer uma oração assim, e tudo bem, às vezes a gente é ensinado assim, então a gente replica aquilo que a gente é ensinado. Não estou dizendo que você não possa orar com palavras complexas, mas eu vou dizer para você, normalmente, tá? Não vou dizer regra porque eu não conheço todo mundo aqui, mas normalmente essas orações não são tão honestas quanto deveriam ser. Senhor Jesus, glória a Deus. Até engrossa a voz, né? Oh Senhor, esse dia maravilhoso, eis que nós estamos aqui com tua presença. Cara, Jesus diz assim, ó: Deus, se você não me segurar, eu vou cair em tentação. Deus, o mal está na porta aí batendo, cara, não me deixa ser levado para o mal. E Deus, você me conhece, eu sou um cara, olha, tem duas coisas que não converte no homem, não sei se você já descobriu isso: a carteira e os hormônios. Já descobriu isso? O cara converte de cima e embaixo, mas a carteira é um negócio difícil de converter. Não sei se a tua já está convertida. O hormônio, bicho, é um negócio assim, é complicado. E essa oração, Jesus diz, cara, não me deixa cair em tentação, porque se o Senhor tirar a mão, eu caio. Você está entendendo a honestidade dessa oração? Deus não deixa, Deus não tira a mão, não tira o olho, Deus não sai de perto, Deus me ajuda, porque se o Senhor não me segurar, eu vou para o buraco. Eu sei quem eu sou, o Senhor sabe melhor ainda quem eu sou sem o Senhor, então não me deixa cair em tentação. E o problema é que, principalmente no meio de igreja, se você foi criado dentro de igreja, como eu fui criado dentro de igreja, filho de pastor, às vezes a gente veste uma máscara de religiosidade, a gente ora sobre a unha encravada, a gente ora sobre um monte de coisa bonita, mas a gente não percebe: Deus, eu preciso ser honesto contigo, eu estou para cair em tentação, se o Senhor não me segurar, eu vou para o buraco. Aí às vezes a gente pergunta, né? O cara que estava lá, fazendo a oração cabriocrática e inoxidável, caiu. Você viu? O cara orou daquele jeito bonito, agora enfiou o pé na jaca. O que deu? Talvez porque a gente estava orando sobre o dia inoxidável, e a gente tinha que dizer: Deus, eu estou na beira do precipício. Deus, eu já estou emaranhado, eu já estou enrolado, eu já estou assim, eu estou prestes a surtar, enfiar o pé na jaca, largar tudo e ir embora. Me ajuda, pelo amor de Deus. Vocês estão entendendo o valor da honestidade, o princípio da honestidade na nossa oração? Cuidado, queridos, com a religiosidade. Eu não sei se você já entendeu isso, mas eu vou cutucar alguns de vocês. Muitos de nós que estamos aqui, que estamos dentro de igreja, eu sou pastor, eu falo isso por experiência própria, precisamos ser curados e libertos da nossa religiosidade. Amém. Que a gente ora porque tem que orar, porque crente diz que ora, que é bom que orar, e falaram que tem que orar, e a gente, cara, ora uma oração religiosa que não vai para lugar nenhum, a gente se frustra, a gente para de orar, a gente acha que é uma montanha que tem que subir, na verdade é um trono que a gente tem que descer e dizer: Deus, me ajuda, em nome de Jesus. Precisamos ser curados da religiosidade que às vezes nos distancia de Deus. Deus já sabe como nós somos, Ele conhece o meu e o seu coração, e deixa eu te dizer, Ele te ama com tudo que está rolando no seu coração e no meu coração hoje. Ele já sabe. Então seja honesto com o cara que já sabe que está rolando na tua vida. Acho que Deus olha do céu e o cara está lá orando, né? Engrossou a voz: ô Senhor, e Deus fala: meu Deus, cara, sério, você acha que eu não sei? Sério que você acha que eu não... Sabe? Seja verdadeiro, seja honesto, seja real, seja, sabe? Eu creio que esses três princípios: o reino de Deus acima de tudo, a vontade de Deus acima de tudo, a honestidade com
nós falamos aqui, a dependência são antídotos para uma vida de oração frustrada e ineficiente. Você quer um antídoto para uma vida de oração frustrada e ineficiente? Começa com o reino de Deus. Lembra que você depende dele desde o pão até o perdão. E seja honesto: Deus, não me deixe cair em tentação hoje, me livra do mal. Se o Senhor tirar a sua mão de mim, eu sou o pastor André da PIB, de igreja crescendo, que está linda, cara, se ele tirar a mão eu vou para o buraco. Eu sei quem eu sou sem Deus. Você já sabe quem você é sem Deus? Você permitiu se olhar no espelho para saber quem você é sem Deus? Meu amigo, eu sem Deus sou um bicho feio. Pensa num bicho feio sem Deus. E se Deus não segurar a minha mão, e se Deus não estiver presente, se eu não estiver dependente de Deus, eu coloco tudo a perder. Então, quando você para de fingir e é honesto com Deus, a gente vive uma outra vida de oração, mais dinâmica, que mexe com a gente, que se alinha à vontade de Deus. Então, se você começar a orar assim, deixa eu te dizer, se você começar a orar com o reino de Deus em mente, na dependência do pão ao perdão e também com honestidade, anote os seus pedidos de oração e você vai começar a ver respostas como você nunca viu. Porque não é uma coisa que o pastor André está trazendo, é uma coisa que Jesus nos ensinou, que está implícito no texto aqui e que nós devemos praticar. Muitas vezes a gente foge disso, a gente não foi ensinado assim, a gente aprendeu com aquilo, com a pessoa que nos ensinou, a gente nunca parou para refletir, nunca parou para ler, nunca parou para entender, a gente ora daquele jeito e às vezes o negócio não vai. Uma vida de oração onde você vê Deus agir, traz perspectiva de coisas boas que vão acontecer. A gente espera que Deus vai responder, isso ergue os nossos olhos, dá esperança para a gente. Então eu creio que Deus quer nos levar como homens mais profundo na nossa vida de oração. Você crê nisso? Que Deus quer aprofundar, independentemente de onde você esteja nessa jornada, Deus quer te aprofundar. Então eu quero te incentivar a você começar as suas orações, primeiro focando no reino dele, segundo reconhecendo que você depende dele em todas as coisas, e terceiro sendo dolorosamente honesto a respeito da sua necessidade de Deus, para que o sentimento que a gente tem com relação à oração não seja mais culpa nem frustração, mas alegria de ver Deus agir, de Deus nos usar, de Deus sendo glorificado através das nossas vidas. Amém? Vamos ficar em pé para a gente orar juntos? Fique em pé, feche seus olhos por alguns instantes. Mais importante do que aquilo que eu falei hoje é o que você vai fazer com aquilo que eu falei. Porque aquilo que eu falei entra por um ouvido e pode sair pelo outro. Ou pode entrar pelo seu ouvido, descer para o seu coração e mudar a minha e a sua postura. A decisão é sua, se vai entrar por um ouvido, vai sair pelo outro, ou se vai entrar por um ouvido, vai descer para o coração e vai começar a moldar a forma que eu me relaciono com Deus em oração. Eu quero incentivar você a pensar sobre ajustes, assim como eu vou estar pensando, quais são os ajustes que eu preciso fazer? Será que é o reino do André, o nome do André, a vontade do André, e não a vontade de Deus? Será que é esse o ajuste que eu preciso fazer? Será que eu estou me achando muito independente? Pastor, meu carro é bacana, meu saldo bancário é bom, minha família está bem, a empresa está crescendo, não vou nem orar, não preciso de Deus. Deixa eu te dar um incentivo, já que nós estamos em homens, vamos ser bem honestos, vou jogar real para vocês. Reconheça a sua dependência de Deus antes que Deus te faça reconhecer a sua dependência dele. É melhor você reconhecer antes dele fazer, não, eu vou permitir você ver algumas coisas. Reconheça antes. Do pão ao perdão, meu irmão, minha irmã. Minha irmã não tem irmã. Meu irmão, do pão ao perdão, eu e você dependendo de Deus. E talvez as suas orações só precisam ser mais honestas, mais rasgadas. Deus já sabe, deixa eu te dizer, as costas dele são largas, tá? Ele já sabe o que se passa no seu coração. Não tem nada que esteja escondido aí que ele já não tenha visto. E provavelmente não tem nada que não esteja escondido aí que também não está aqui. E aqui, e aqui, e aqui, e aqui, e aqui, e aqui, em todos nós. E a gente diz, Deus, não me deixe cair em tentação. Posso falar? Nós vamos orar já sobre esses ajustes. Mas eu sinto impressionado no meu coração de
falar algo aqui e desafiar talvez alguns do nosso meio que diriam: pastor, você falou que Deus não me deixa cair em tentação, estou na beira do precipício, estou prestes a enfiar o pé na jaca, largar tudo, sair voando. Talvez você está aqui, você diria: cara, esse cara sou eu, estou aqui, mas eu estou prestes a enfiar o pé na jaca, eu estou no limite, eu estou orando minhas orações cabriocráticas, mas daqui a pouco, se eu for jogar a real, se eu não tiver um encontro com Deus, se eu não voltar para o caminho, se Deus não me virar de cabeça para baixo, eu vou enfiar. É uma questão de tempo. Talvez para você hoje o convite não é só para entender mais sobre oração, mas talvez para orar a oração mais honesta da sua vida. Talvez a sua oração simples, mas poderosa, se for de coração, é: Deus, não me deixa cair em tentação, me livra do mal que eu estou preparando para fazer. Talvez você já tenha até a data marcada. Talvez o teu celular já está até o contato da pessoa que você já está planejando enfiar o pé na jaca. Faça a oração mais sincera da sua vida. Se una com homens de Deus ao seu redor. Talvez seu pastor, seu líder está aqui e diz: eu preciso da ajuda de Deus, porque senão eu vou botar tudo a perder. E esse cara sou eu, e eu preciso da graça, do perdão, da misericórdia de Deus. Então, com seus olhos fechados, Pai, nessa manhã nós paramos diante do Senhor. Que coisa boa a gente poder não somente falar de oração, a gente poder orar, falar contigo. Oh Deus, o Senhor é tão simples, é tão simples, é tão prático. Nos perdoa onde nós temos orado sobre o nosso nome, o nosso reino, a nossa vontade. Talvez a gente tenha se frustrado contigo, porque o Senhor não está tão preocupado com o nosso nome, o nosso reino, a nossa vontade. E a gente se frustra. Deus, nos perdoa, alinha, ajusta isso em nós. Nos perdoa, porque nem esse básico a gente conseguiu compreender ainda. Nem essa frase de abertura da oração modelo a gente conseguiu compreender. Então Deus, nos ajuda a dizer: Deus, é o teu reino, é o teu nome, é a tua vontade na minha vida, é isso que eu vou buscar, é isso que eu quero ver, é isso que é prioridade para mim. Deus, vem o teu reino. E talvez nessa manhã tem homens aqui que precisam abrir mão do seu reino para buscar o reino de Deus, do seu próprio reino, da sua própria vontade, para dizer: Deus, a tua vontade, o teu reino seja feito de acordo com a tua vontade, aqui na terra, na minha vida, na minha família, na minha empresa, como ela é feita no céu. Ajusta isso em nós, Deus. Talvez nós estamos aqui muito independentes, muito soltos, achando que eu tenho asa para bater e voar, e eu vou na altura que eu quiser, para o lugar que eu quiser, e eu não preciso da ajuda de Deus, porque a minha conta bancária me supre, a minha inteligência é suficiente. Deus, nos ajuda, me ajuda, a reconhecer que o pão que eu vou comer mais tarde é provisão do Senhor na minha vida, é cuidado do Senhor, por mais simples que seja, é cuidado do Senhor. Me ajuda a reconhecer, Deus, que o perdão dos meus pecados que eu preciso, se um dia eu quero ter vida eterna, também vem de Ti. Nos ajuda a reconhecer que nas coisas pequenas e nas coisas gigantes nós somos dependentes do Senhor. E por último, Deus, eu oro pelas nossas orações, às vezes de fariseu, às vezes religiosas, as máscaras por trás das quais nós escondemos. Pai, eu oro hoje para que as nossas máscaras caiam nesse lugar, em nome de Jesus. Nós possamos aprender com o rei Davi, que orava orações sinceras, rasgadas, nem aí para o que o outro está pensando. Eu estou falando com um homem só, o nome dele é Deus, ele já sabe o que eu estou pensando, o que eu estou passando, o que está no meu coração. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos abandonar as orações religiosas e vazias, e a gente possa rasgar o nosso coração como homens diante do Senhor, como filhos do Senhor que somos, Pai, e que a partir dessa honestidade possamos ver vida entrar na nossa vida de oração, possamos ver respostas, possamos ter um encontro contigo, Deus, em nome de Jesus.
Pai, eu oro por aqueles hoje que diriam: eu sou esse que está prestes a cair em tentação. Eu sou esse que já está com o número gravado no meu celular e o encontro marcado. Eu sou esse que no fundo, se as coisas não mudarem, eu vou embora, eu não quero saber mais, cansei. Até esse negócio de igreja, não quero saber mais, vou desistir desse negócio aí, não presta, não funciona, não vai para frente, não quero saber. Deus, se tem alguém assim no nosso meio hoje, nós, como corpo de Cristo aqui, queremos interceder. Eu não vou pedir para ninguém levantar a mão, ninguém sinalizar, mas meu irmão, se você está nessa situação, esse é o seu momento. Se é a graça de Deus se manifestando sobre a sua vida, dizendo: filho, eu estou aqui, clama a mim, eu vou te ouvir, me pede, eu estou aí para o seu auxílio, fala comigo que eu quero falar contigo, eu tenho força quando a sua acabou, eu tenho graça quando a sua já acabou. Diz para mim: Deus, não me deixa cair em tentação, me livra do mal, e eu vou fazer exatamente isso. Eu ensinei essa oração para que você faça, e ao fazer que eu possa responder. Então, Deus, nós dizemos como teu povo nessa manhã que nós precisamos da tua ajuda. Deus, eu oro, se tem alguém aqui hoje que está na beira do precipício, que a partir desse encontro, desse fim de semana, nós possamos voltar para o nosso lugar, aos pés de Jesus, na presença de Deus, ao lado de irmãos, participando de atividades debaixo de liderança de igreja. Pai, que nós possamos voltar para o nosso caminho, que o Senhor possa nos livrar, ó Deus, do mal que nos assola, daquele que nos rodeia, buscando matar, roubar e destruir. Deus, livra-nos do mal em nome de Jesus, e que a nossa vida de oração sincera, dependente, rasgada e focada no Senhor, possa viver coisas a partir desses dias que nós nunca vivemos ou não temos vivido há muitos anos. E antes da gente encerrar essa oração com seus olhos fechados, vamos fazer essa parte do não me deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. 1, 2, 3. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Essa é a nossa oração, Senhor, nessa manhã, como homens de Deus. Nos ajuda, nos leva para perto de Ti. Ó Deus, nos leva a um nível de intimidade, de honestidade, de conhecimento do Senhor, que transforma a nossa vida, e através das nossas vidas, a nossa família, o nosso casamento, a nossa igreja, a nossa empresa. Que a honra e a glória seja para o Senhor. Pai, nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Vai sentar. Ou fique em pé, Senhor.